Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Varejo e Franchise, o programa da TV Humana que conecta você a tendências e inovações e estratégias do varejo e do franchise. Eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista e gestora de negócios com mais de 20 anos de experiência liderando operações e estratégias em grandes redes do setor como GPA, Açaí e iFood. Minha paixão sempre foi transformar desafios do varejo em oportunidades, conectando pessoas, negócios e resultados. Aqui, no Varejo e Franchise, o nosso compromisso é trazer insights práticos e relevantes para ajudar você a navegar por um mercado em constante transformação. Junto comigo, meu amigo Cury. Oi, Ana Paula, uma alegria estar aqui com você e poder compartilhar o conhecimento que eu tenho ao longo de 40 anos, administrando grandes empresas. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria na área de franquias e varejo, e vai ser uma alegria podermos juntos aí, durante 12 programas, discorrer sobre esse assunto, né? E fico muito feliz da sua companhia. Ai, que maravilha. Bom, hoje, nosso primeiro episódio, nós vamos contar um pouquinho para vocês de como que a gente pretende trabalhar ao longo desses 11 próximos episódios, né? Que ao todo são 12, então o primeiro está aqui. Exato. E a ideia é a gente começar a falar um pouquinho sobre o que é. O brasileiro, ele é muito empreendedor, e eu vejo Exato. isso, e isso é uma alegria, né? Mas muitas vezes sem muito norte de para onde ir. Então, queria que você falasse um pouquinho começar a falar um pouco sobre franchise para a gente. Primeiro, para falar, se você está pensando em abrir um negócio, peraí. Ouve o CUD, depois você volta e decide. Tem um dado que eu sempre divulgo, na verdade não sou eu que divulgo, mas é que de 10 negócios que abrem, em torno de 8 a 9 fecham no primeiro ano, né? Isso acontece por falta de planejamento, isso acontece por uma expectativa errada, e, enfim, a franquia, ou o modelo de franquia, que tem vários nomes, franchise, franquia, franqueador, franqueado, taxa de franquia, royalties, fundo de marketing, enfim, existem vários termos que são tratados no dia a dia, né? E eu até já me chamaram de dinossauro do franchise, até pelo tempo que eu estou dentro desse mercado, e eu percebo que você tem, não vou dizer uma falta de profissionalismo, mas, quem sabe, um pouquinho de antecipação de ações, né? E esse erro não acontece só com o pequeno empresário, também acontece com... Você trabalhou na GPA, você sabe o planejamento que tem, né? Grandes marcas, e mesmo assim, às vezes aquela operação não deu certo por um fator... Aqui é Brasil, vamos lá, por mais que a gente planeje, é surpreendente o que vem pela frente, né? Então é assim... Mas eu vejo assim, que no caso de uma franquia, você tem, aí corrija-me se eu estiver errado, porque você que mas a visão do leigo, tá? Você tem uma pessoa pensando nessa estratégia, por mais que trabalhe em grandes empresas, mas por mais que a gente planeje, o Brasil é surpreendente e consegue superar as nossas expectativas, mesmo quando a gente planeja vários cenários, sempre tem um cenário que nos surpreende. Então, quer ver um detalhe? Não dá para acertar sempre. Um detalhe bobo. Eu trabalhei numa grande rede de pizzarias, que a operação era em shopping. Cheguei a cuidar de 250 unidades. E, em primeiro lugar, nós abrimos em São Paulo. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, que é a sua cidade querida aí, a gente ficou surpreso. Porque os hábitos de consumo, por exemplo, do carioca versus o paulista, são diferentes. Para um carioca e para o resto do Brasil, por exemplo, pizza tem que ter mussarela. Se não tiver pizza com mussarela, não é pizza. Agora, o paulista come a bendita da calabresa com cebola, sem recheio de mussarela. Aqui em São Paulo, não se gastava nada com ketchup e mostarda. No Rio de Janeiro, tinha caixas e mais caixas nas lojas, né? Enfim,
Essa adaptação, a franquia, ou franchise, ou um franqueador, ela te traz, em tese, essa experiência. Mas é importante você entender o que é franchise, né? Porque franchise a gente pode chamar de um modelo de negócios onde uma pessoa ou um grupo adquire o direito de operar uma filial, que na prática não é uma filial, de uma marca estabelecida. Para isso, nós temos que entender, né, como funciona e por que o franchise pode ser o bom caminho para você ou não. Né? Mas antes, acho que a gente tem que falar um pouquinho da história do franchise. Né? Ela não é recente, ela começou lá no século XX. Na verdade, no século de 19 para 20, e ela ganhou a sua popularidade no século XX. Né? E essa evolução, ela é muito impressionante. Hoje, eu digo que a Ana Paula é bem mais nova que eu, mas a minha geração passou por alguns movimentos do analógico até o digital, né? E hoje com a inteligência artificial. Essa mudança, de alguma forma, aconteceu também no franchise, né? Então, Ana Paula, a gente teria que voltar lá para o início do século XIX, começo do século XX, que foi um período que o mundo saiu da área semi-industrial, que a gente pode chamar assim, para a área industrial. Né? O movimento industrial trouxe consigo máquinas, equipamentos, né? E isso é muito interessante. Infelizmente, nós aqui nunca se preocupamos muito. Se cabe uma associação, mas no período, como se diz, pós-industrial, onde se descobriu o ganho de escala, né, o quanto que realmente era representativo. E olha a associação louca que eu estou fazendo aqui. Quando a gente pensa numa franquia, a gente está falando de uma padronização, porque o ganho de escala nada mais é do que uma padronização também, né, para você poder otimizar custo e ter mais produtividade. E como que você faz isso em serviço? Então, acho que entra muito nesse racional de ganho de escala e otimização e redução de custo, né? Exatamente. Uma das primeiras referências que a gente tem de franquia é a Singer. Sabe aquele fabricante de máquinas de costura? Ele ele saiu nos Estados Unidos no ano de 1851, né? E ele resolveu expandir o seu negócio através de uma rede de distribuição de máquinas de costura. Foi o primeiro a colocar a sua marca, Singer, né? Machine Company, né? Na fachada dos negócios. Esse foi o que a gente chama de franchise de primeira geração. Essa primeira geração, ela ganhou também notoriedade com a entrada da indústria automobilística, que passou a ter locais de venda de carros, né? A gente tem que agradecer muito o Henry Ford por isso, né? E o que é? Aonde você compra carro zero hoje? Qual o nome dessa loja? Antes da marca. Chama-se concessionária, não é? Sim. Então, o que é uma concessionária? Se a gente for traduzir. É um franchise que a gente chama de segunda geração. Por quê? Você vamos imaginar a GM, ou a Chevrolet, ou a Fiat, né? Você vai ter inúmeras concessionárias pelo Brasil, todas estampando lá na fachada o logotipo do fabricante, mas, ao mesmo tempo, o ativo comum, qual é? O veículo. O carro. O carro, o caminhão, não importa. Sim. Mas e o atendimento? Ele é igual em todas as concessionárias? Não. O serviço da oficina é igual em todas as concessionárias? Também não. O pós-venda é igual? Não. Então, isso
é tratado aqui como uma concessão, né? Mas vamos andar um pouquinho na história, né? Vamos lá para o final da Segunda Guerra Mundial. A máquina produtiva de guerra dos Estados Unidos, ela ficou no seu limite. Foi o momento que a economia americana mais se industrializou. Máquinas, máquinas, máquinas para a guerra. Acabou a guerra, os Estados Unidos ganhou. O que vamos fazer com os jovens, com os soldados quando voltaram da guerra? Afinal, quem trabalhava nas fábricas? As mulheres, que não foram para a luta, que não pegaram em armas, que não foram para o front de batalha. E aí, o que faz a economia americana e o governo americano? Incentiva o franchise, né? Então, o grande impulsionador que a gente conhece, a alavanca principal, foi o final da Segunda Guerra Mundial, aonde eu tinha garotos que saíram com 18, 19 anos, não se formaram, não conseguiram concluir sua universidade. Os que concluíram, normalmente eram oficiais, mas as tropas de soldados não estudaram, e aí veio essa massa grande de volta para os Estados Unidos. Felizmente, nós sabemos que morreram muitas pessoas, foi uma coisa terrível, né? Mas essa economia em crescimento, o pós-guerra, né, o boom americano, criaram um terreno fértil, por exemplo, para o segmento de fast food, que é americano, né? Então, marcas como o McDonald's e o próprio KFC são sinônimos hoje de franchise, e elas, como você bem comentou, Ana Paula, são um sucesso de modelo de negócio e têm uma capacidade de atingir consumidores em larga escala. Você, como cientista política e gestora de negócios, sabe a vantagem de ter escala. Com escala, a gente consegue uma coisa chamada economia, né? Queria ouvir você um pouquinho, Ana Paula, sobre esse assunto. Sim, e o mais interessante, né, quando você comentou sobre, logo no início, falando de regionalidade, né, das diferenças, é bacana porque essas referências de sucesso que você deu, como KFC e McDonald's, eles conseguiram chegar no produto possível, ou o produto ideal para ser padronizado em todos os lugares e ter a aprovação do consumidor. Então, assim, se a gente for pensar num produto para o Rio, um produto para... Não, o maior exemplo é o McDonald's, é um Big Mac, gente, é o Big Mac onde for. Mas é o produto que chegou num nível de estudo, que não foi assim, né, na sorte, um nível de estudo que atendesse a todo mundo. É claro, todo mundo dessa faixa etária que eu passei e estou presa nela até hoje, nesse hábito de consumo, porque adoro um sanduíche do McDonald's. Mas é bem interessante, porque se a gente fica pensando muito em regionalização, em adaptação de regionalidade, os custos só aí já vão ser diferentes. Assim, os custos já serão diferentes porque tem imposto também em cada estado diferente, mas o custo de produção ele muda, então o resultado já muda. Mas eu acho que você deu 2 exemplos que conseguem navegar muito bem no país inteiro. E olha que nosso país é um país continental, né? Então, eu conheço bem o Brasil, desde Boa Vista, Roraima, até Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Existem regionalismos, mas a linha mestra, que a gente não pode perder a essência, né? Então, voltando à franquia, qual foi o grande boom das franquias? O segundo boom foi nos anos de 1970, 1980, quando eu nasci, 1984, e aí as redes americanas... Você nasceu em 1984? Exato. Não, perdão, eu nasci em 1961, olha aí eu falando bobagem. Eu comecei a trabalhar em 1984. Não, eu já vi mulheres mentirem a idade, mas essa sua foi muito descarada, você não foi um pouquinho. Não desconto por causa da idade. Pois bem, em 1984 eu comecei a trabalhar nessa área, né?
foi quando as grandes marcas americanas vieram para o Brasil. E elas trouxeram consigo, por exemplo, no segmento de alimentação, uma coisa muito interessante. Estava conversando até com um cliente essa semana. Antes de 1980, por exemplo, se você tivesse um bom produto, você era rei. Na área de alimentação ou em qualquer área, né? Mas especificamente na área de alimentação. Só que as marcas americanas, o que fizeram? Essas franqueadoras trouxeram 2 novos conceitos: qualidade, serviço e limpeza. Que era uma coisa, até tem lugares aqui que são... Eu moro na Vila Madalena, tinha um local aqui que era tradicional, fechou, infelizmente, porque o mercado imobiliário está muito forte aqui, e compraram. Era um lugar que você olhava para cima, tinha lá os objetos, as coisas, tudo empoeirado. Então, era assim, as pessoas gostavam de ir lá porque era sujo, né? Mas é fora da curva. Então, essas redes trouxeram a limpeza e o serviço. Hoje, você falar em 2024, quando a gente está gravando isso, em janeiro de 2024, falar sobre um local de alimentação. 25, olha só a idade. Vai me corrigindo as bobagens que eu falo, né? Olhei para 24, 25 veio 24. Que passou rápido demais, 24. Aí... Não, muita coisa acontecendo. E você falar para um segmento de alimentação hoje, por exemplo, como um hipermercado, que você trabalhou, não ter limpeza, não ter qualidade, não ter serviço, esquece. Você está no mercado. Não está atendendo, está fadado ao insucesso, porque o consumidor, assim, a gente se acostuma a tudo que é bom, né? Então, assim, como você falou, essas empresas trouxeram um outro nível de qualidade, um outro nível de limpeza e atendimento, que uma vez que você vive essa experiência, você já começa a avaliar quando não é igual, e com o passar do tempo você começa a excluir os lugares que não te atendem, como você sabe que é possível, porque antes da gente viver o bom, a gente nem sabe o quão é bom. Vamos ser sinceros, a gente se acomoda, né? Eu vou te dizer, eu sou carioca. Eu sou carioca, fui à praia a vida inteira, a praia no Rio de Janeiro. Para mim era o melhor lugar do mundo, até eu ir numa praia do Nordeste, em que a infraestrutura é infinitamente mais, assim, melhor do que no Rio, né? Então, eu já voltei pensando, gente, mas não tem uma cadeira daquela melhor, não? Mas ninguém vai vir aqui me atender no Rio. Se você não for atrás da barraca para comprar alguma coisa, você fica sem. Então, até a gente conhecer algo melhor, o que a gente tem atende. Exatamente o que você falou. Uma vez que o cliente viveu novas experiências de nível melhor, a exigência também muda, né? E o franchise hoje, a gente pode considerar uma mola impulsionadora da economia brasileira, né? Você vê os grandes shoppings, os centros comerciais, os malls, né? Tudo bem que hoje nós estamos vivendo um novo momento de shopping center, mas vamos falar, olha, entra num shopping center, qualquer que seja, em qualquer lugar do Brasil, você vai perceber que 80% das marcas são marcas franqueadoras, né? Por quê? Porque o próprio cliente do empreendimento quer padronização. Vai haver alguma customização? Sim, pequena, em função de sotaque, em função de forma de atendimento, né? Mas isso não perde a essência, né? E com a evolução, se a gente colocar aqui sobre como a gente entrou e evoluiu na era digital, o comércio eletrônico hoje, né, e as mídias sociais, elas transformaram as estratégias de marketing e operação das franquias e do varejo, né? Acho que do mundo. Do mundo, né? Eu costumo perguntar para quando eu estou num auditório fazendo uma palestra, tal, eu pergunto
Quantos daqui já estão usando IA, inteligência artificial? Aí eu vejo uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali, mas a grande maioria ainda não percebeu a mudança que está tendo. E essa mudança está sendo extremamente rápida, né? Outra coisa que franquia hoje tem, né? A questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, né? Isso está muito incutido na mente do consumidor. Isso faz uma decisão, pode ser mudada porque aquela empresa não cuida do social, aquela empresa não cuida do meio ambiente, né? O cliente está exigindo isso, né? Nunca foi uma pauta, nunca foi um pilar para ninguém, nunca foi exigido isso, e hoje, quando a gente olha para. E aí eu não estou falando só de geração, não. É independente da geração, acho que a consciência, o consumo consciente, enfim, a consciência da finitude do mundo, né, com tantas tragédias naturais, acho que isso está mais próximo da gente agora. Né? Antes era tipo, no futuro vai acontecer isso. Hoje a gente já tem uma temperatura maior, né? Passou recente uma matéria falando que a temperatura do mundo aumentou em 1,5 graus. Então, assim, a gente está vivendo isso e isso passa a ser quase uma exigência para os negócios, né? Exatamente. E as franquias, as principais franquias, né? Porque a gente tem que separar um pouquinho do que é franqueador, do que é franqueado, né? E do que é a franquia. Então, franqueador, quem é? É aquela personagem jurídico, uma marca, que deveria ter experiência, know-how, deveria ter já um nicho de mercado pré-estabelecido, deveria ter um plano de negócio e estratégias já definidas, que é só Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente, um modelo testado nas suas unidades próprias, né? Mas como o Brasil é Brasil, como você disse, alguns franqueadores não fazem esse dever de casa inicial. E aí, a pessoa que não conhece o segmento, que está querendo aventurar, pode colocar todo o seu recurso num negócio que não vai girar e, eventualmente, poder até fechar. Né? Então, o benefício que eu posso dizer de adquirir uma franquia com uma marca estabelecida e um modelo de negócio comprovado, uma marca estabelecida são negócios que já foram testados por algum tempo. Eu faço formatação de franquia. Não sei se vocês sabem o que é pegar uma marca própria, que tem toda uma estrutura, muitas vezes familiar, e transformá-la num franqueador. Ou seja, ceder o uso da marca para um terceiro, trazer o conhecimento para esse terceiro, treinar esse terceiro, que é o franqueado, e fazer com que aquele franqueado se estabeleça num ponto físico ou virtual, que também tem franquia virtual, e ele comece, com esse histórico, com essa marca, conseguir ganhar dinheiro. Quando você pega isso, quando você pega o histórico, por isso que eu falo, você quer ser franqueado? Converse com os franqueados já atuantes na rede. Veja quem é o franqueador. Procure sucessos e insucessos. Né? Então, uma marca estabelecida, já reconhecida, já respeitada, pode significar uma base de clientes já existente, uma fidelidade à marca. Né? Pode ser que essa marca... Estou terminando uma pós-graduação de neuromarketing, né? Então vamos falar um pouquinho de marca. O valor da marca. É claro que você está comprando, como você disse, já um produto testado, validado, com atendimento padronizado, enfim, mas tem o valor da marca. Então, se alguém tem um produto com uma marca forte, já é elegível a procurar o Cury e falar: Cury, eu tenho um produto aqui com uma marca excelente que eu quero criar uma franquia para ele. Então, acho que é por aí, né? É por aí, né? Então, uma marca estabelecida, um modelo de negócio comprovado, verifique, e o franqueador tem que dar isso, suporte e treinamento,
eu sempre digo, né? Você tem que pegar ele pela mão. Pegar ele pela mão no começo. É uma relação de desconfiança inicial, onde alguém está investindo, às vezes, o recurso da vida dele inteira, né? Num negócio. Então, existe uma desconfiança. Sim. Os contratos de franquia não são... Os contratos são duros, né? Para garantir o direito da marca, da rede, né? E é um negócio, né? Então, verifique se tem suporte e treinamento. Essa é uma exigência. Qualquer franqueador correto, ele vai dar suporte, treinamento, ele vai acompanhar a inauguração da sua unidade, ele vai te dar um hotline o tempo todo, ele vai te ter uma assessoria, ele vai te visitar, ele vai te auditar, enfim, faz parte de uma relação, né? Outra coisa, franquia. O franqueador, ele traz contigo um marketing e publicidade, coisa que você está aí se aprimorando, né, Ana Paula? Esse benefício de uma marca, da exposição de marca de várias unidades em locais diferentes, é um marketing direto e indireto, porque a marca passa a ser exposta, né? Eu sempre digo, o maior desafio para você ter e fazer com que essa marca seja conhecida é você pegar uma pessoa que está passando do outro lado da rua e perguntar para ela, você conhece a marca tal? Se ela falar que conhece, tudo bem. Pode ser que ela não seja nem a cliente da marca, mas ela guarda aqui na memória, ela traz como uma referência, né? Então, e outra coisa, franquias, como você falou, melhoram o seu poder de compra. Ou seja, como um negócio, seus estoques, seus insumos, seus produtos. Eu acho, Puri, que isso daí pode ficar um episódio só para a gente falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Sobre associação, franquia, benefícios e... Porque se a gente entregar tudo agora, não vão assistir nosso próximo episódio. É verdade. Outra coisa que você tem como franquia é saber que você tem uma rede de suporte que vai te atender, né? E muitas franquias, apesar de não ser recomendável, elas têm uma facilidade para financiamento bancário. Eu trabalhava numa franquia que o plano de negócios já foi aprovado junto a bancos para linhas de crédito. Isso a gente pode fazer um programa só sobre isso, falando sobre as vantagens que o franqueador tem. Então, você pode entrar lá com uma linha de crédito reduzida, com prazo alongado, com carência de pagamento, né? Mas nunca passe, e aí fica, e com ele eu termino aqui, já são quase 30 minutos de programa, nunca passe 1/3 do investimento, nunca use mais que 1/3 de recurso captado de terceiro, com financiamento, na montagem do teu negócio. Não procure, alguns falam, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou captar 100%. Não faça isso, né? Use parte do seu recurso, pegue alguma coisa no mercado financeiro, se as condições forem favoráveis. Entenda que nós estamos vivendo um momento agora onde as incertezas futuras estão bem complicadas com relação a financiamento, né? Mas é isso, eu acho que, Ana Paula, a gente poder... Nos próximos programas, a gente vai discorrer aí sobre assuntos, né? Quais são os desafios, quais são as vantagens, enfim. E assim, eu convido a todos a aprender junto comigo, porque a gente está falando aqui com um especialista e eu me coloco como aluna não, mas alguém que vai colaborar, mas que vai mais aprender do que... A gente vai trocar bastante, mas é um mundo novo para mim também. A vida toda, como eu comecei dizendo, né, que o brasileiro é empreendedor nato, né? Minha família também é de comerciante e eu sempre pensei, quero ter um negócio, quero abrir uma franquia. Acho que todo mundo, quando em algum momento de transição da carreira, pensa, será que agora eu continuo no mundo corporativo ou abro o negócio? Então, mas nunca fui a fundo. Vou a fundo agora com você. É isso. Eu então, sou pessoal...
Isso, eu sou filho e neto de árabe. No próximo programa eu conto um pouquinho da história da minha família. Vocês vão perceber que tem muito a ver com uma coisa que o pessoal chama hoje como retail, mas na verdade é varejo. Você tem tudo a ver com lojinha. Com lojinha, sim. Que é Ana, um grande negócio. Que bom, obrigada, viu? Foi uma alegria participar com você. Até o próximo programa, você, meu amigo. Até o próximo. Tchau, tchau.